Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em seu coração, com você e toda a sua família, você que nos assiste aí na sua casa, boa noite a você e toda a sua família. Muito obrigado por estar conosco aqui, mesmo sendo de uma forma distante, estarmos juntos no mesmo Espírito para adorarmos e glorificarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, convido você a curvar a sua cabeça, a fechar seus olhos se você se sentir à vontade. Mas o interessante é que você esteja em reverência ao Senhor Jesus e que nesse momento você possa orar, entregando a sua vida, entregando a vida da sua família às mãos dele. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua bondade em nossas vidas, Pai. Muito obrigado pela liberdade que nós temos hoje de ouvir a Tua Palavra, de transmitir a Tua Palavra, mesmo que seja por meio de redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, que o Senhor possa estar nos usando, Deus, e mudando nossas vidas, transformando nossas vidas, para que nós possamos viver inteiramente para Ti. Esse é o desejo, Deus, que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Teu filho amado Jesus, a quem oramos. Amém. Convido você agora a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Que essa palavra possa penetrar em teu coração e que você possa entender que nós devemos viver primeiramente pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao momento de cânticos agora. Teu toque, tua verdade liberta os meus seios.
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso, Deus, és formoso, Glória a Deus pelas músicas que foram aqui cantadas, que Deus possa ter falado ao teu coração através das letras e que você possa de fato se derramar aos pés do Senhor. Nesse momento, convido você a mais um momento de oração e dessa vez vamos estar orando pela família, pelas famílias e pelos enfermos. Nosso país já ultrapassou algumas dezenas de milhares de casos de Covid-19 e não é só a Covid-19 que está assolando nosso país. Nossa região também está enfrentando um grande surto de dengue e zika e chikungunya. Que Deus possa estar cuidando também da gente em nossas casas, porque tem pessoas que estão ficando doentes disso em casa. E outras coisas também. Então convido a você a estar orando pela sua família agora. Nesse momento, vamos estar orando também pelos nossos enfermos e as nossas enfermidades. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Deus, pela família que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Deus, porque sabemos que é um presente do Senhor eles em nossas vidas e a gente fazer parte de um. Muito obrigado, Deus, pelas famílias que têm entregado as suas vidas a Ti. Obrigado pelos pais que têm educado seus filhos, pelos chefes de família, pela dona de casa, pelos filhos, Deus, que têm sido tementes e aqueles que não têm sido, Pai, que o Senhor possa estar cuidando e tocando no coração deles. Que o Senhor possa estar curando os nossos enfermos e as nossas enfermidades. Cuide do nosso país, Deus, que vem enfrentando muitas doenças, como doenças morais, como também físicas e muito pior as emocionais e as espirituais. Que o Senhor possa derramar sobre nós a Tua cura, para que possamos testemunhar, Pai, da Tua fidelidade e do Teu poder, hoje e para sempre. Essa oração te fazemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nesse momento, convido o Tiago, que ele vai estar trazendo uma reflexão a vocês. Hoje nós refletiremos sobre o texto de Romanos 3, a partir do verso 9, que diz assim: Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma alguma, pois temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua engano e veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheio de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, nesse trecho que nós lemos, Paulo está dando um argumento final de uma sessão que começa lá no capítulo 1, no verso 18, e vai até o capítulo 3, no verso 20, que foi o que a gente leu. Então, Paulo ele dá uma série de explicações para afirmar que nós só encontramos uma posição favorável diante de Deus quando nós confiamos e cremos na morte expiatória de Cristo. Nesse capítulo 3, na primeira sessão desse capítulo, Paulo ele vai tratar com os judeus, e ele vai dizer que não há nenhuma vantagem sobre gentios ou sobre gregos pelo fato deles serem judeus. Então ele vai dizer que todos estão debaixo do poder do pecado. E nessa parte que a gente leu, Paulo ele vai trazer uma série de referências bíblicas do Antigo Testamento para provar isso, que todos nós somos pecadores.
No verso 10 ao 12, né, que ele faz uma referência ao Salmo 14, do verso 1 ao verso 3, Paulo enfoca sobre a pecaminosidade de todos, né? Não há ninguém que busque a Deus, não há um justo, não há quem faça o bem, né? Isto é, não há ninguém que busque a Deus por conta própria, com seus próprios esforços, ou faça algo para merecer a sua salvação, né? E aqui Paulo, ele não quer dizer que Paulo não reconheça, né, que as pessoas elas podem fazer boas ações, né? A gente vê lá no capítulo 1, no verso 21, e no capítulo 14, no verso 23, que o ser humano é capaz de fazer boas ações, porém essas boas ações ou são manchadas pelo mal, ou não provém de fé, ou ambas as coisas. No verso 13 e o 14, Paulo ele concentra os pecados da língua, né? Ele vai citar Salmo capítulo 5, verso 9, e o Salmo 10, no verso 7. E ele vai usar a palavra sepulcro, né? E essa palavra ela vai trazer uma ideia de corrupção do coração e os efeitos mortais do pecado. Os seres humanos eles enganam, né, com a falsidade e com um discurso venenoso, eles enganam as pessoas. Então isso são evidências, né, de pessoas antes da salvação. No verso 15 e 17, ele parece fazer uma alusão a Salmo 59, do 7 e 8, o verso 7 e 8. Ele vai falar sobre o impacto do mal nas ações e na sociedade. O pecado ele deixa rastros como destruição, como a devastação e como a miséria. No verso 18, ele faz uma menção a Salmo 36, o verso 1, que ele vai falar sobre a raiz do pecado, que é não temer nem honrar a Deus. Qualquer um que acha que Deus ele não vai julgar os pecados nessa vida, nem na próxima vida, ele não temerá a Deus e se entregará cada vez mais ao mal. No verso 19, né, ele vai falar sobre a lei, né, no caso a lei, provavelmente ele está falando da lei mosaica, e está falando do povo de Deus, o povo judeu. Né? Então, a ideia de Paulo é, se nem o povo judeu consegue cumprir, consegue escapar desse juízo de Deus, quem dirá os gentios, quem dirá os gregos, os outros, todos, né, serão julgados por Deus. No verso 20, Paulo vai falar que ninguém é justificado por ações ou obras exigidas pela lei, ou seja, todos violam a lei de Deus, todos estão sob o poder do pecado. Ou como nós todos sabemos, nós estamos passando por um momento de isolamento, né? Isso, com certeza, muitas pessoas não estão suportando mais, outras estão com problemas de ansiedade ou algum problema psicológico. Mas, enfim, existe um isolamento muito pior do que esse que nós estamos enfrentando nesse momento, que é o isolamento de Deus. Nós sabemos que a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, Adão e Eva foram separados da presença de Deus, e a partir dali, todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós fomos separados da graça de Deus e nós precisamos e necessitamos com urgência da graça dele em nossas vidas. Como nós vimos nesse texto de Paulo, todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos em cumprir a lei de Deus, e se não fosse pela graça e pela justiça de Cristo, nós todos seríamos condenados. Então a primeira reflexão que eu queria deixar para vocês é para você que ainda não confessou Jesus como Senhor. Olha só o estado em que nós nos encontramos quando nós estamos afastados de Deus, né? Nós somos egoístas, nós somos falsos, nós somos mentirosos. A Bíblia é clara e deixa bem clara para a gente o quanto nós somos maus. Mesmo quando nós fazemos boas ações, as nossas ações elas são más, elas não provêm de fé, portanto elas não agradam a Deus. É necessário que a gente creia em Jesus Cristo. É por isso que eu queria deixar essa reflexão para você, para que você pense, faça uma autoanálise em você e pense a respeito disso, como você tem vivido. Então eu queria deixar aqui para que você pensasse a respeito disso e o quanto antes, entendendo essa mensagem, entendendo que você é pecador, você confesse e se agarre a essa graça e essa misericórdia de Deus. O segundo grupo de pessoas que eu queria falar é para você que já confessou a Cristo, você que já entendeu a graça e o amor de Deus, mas por algum motivo tem negligenciado a sua vida de oração, as suas devocionais, a leitura da palavra. Olha só o tamanho da graça, o tamanho da misericórdia que nós temos sobre as nossas vidas, a graça de Deus, né? Por isso que nós encontramos em várias passagens bíblicas que os autores nos instruem a conhecer, a buscar saber quem é o nosso Deus, a dizer não para o pecado, né? Como nós vimos nas devocionais, e nessa devocional nós somos libertos do poder do pecado. Deus tem cuidado de nós de uma forma incrível, né? Então, minha reflexão é para que você cada dia mais busque
e acorde caso você esteja cochilando em meio a isso tudo, em meio a essa pandemia, caso você esteja se isolando de Deus, mesmo sabendo tudo o que Ele fez por você. Abramos nossos olhos. E o terceiro grupo de pessoas que eu queria deixar uma reflexão é para você que talvez cumpra, né, os decretos e as leis de Deus e anda, entre aspas, todo certinho, mas falta uma coisinha. Como a gente sabe, os fariseus, os judeus, eles seguiam à risca a lei, porém faltava uma coisinha ali no coração deles, faltava a devoção, faltava o amor, a adoração. Não é simplesmente seguir as leis, mas tem que ser de coração, tem que ser por amor a Deus. Eu queria deixar uma história bem rápida para encerrar esse assunto. Conta-se a história de um marujo que ele tinha velejado por várias partes do mundo, mas ele ia para uma área onde haviam sereias. E aí passaram algumas orientações a respeito desse lugar para como ele conseguiria passar por esse lugar. E aí ele tinha que fazer o seguinte, ele tinha que passar cera no ouvido dos marinheiros, de todos eles, e a menos que ele quisesse ouvir o canto das sereias, ele também teria que passar essa cera. Ele não quis passar, né? Ele disse que não queria, ele queria ouvir o canto das sereias, mas que para isso era necessário que ele fosse amarrado ao mastro do navio. E foi o que ele fez. A última pessoa que passou cera no ouvido foi lá e amarrou ele, e enfim, ele foi lá para essa região. Quando chegou lá, tudo calmo, tudo tranquilo, e aí ele começa a ouvir o canto, né, das sereias, ele se encanta com aquilo, começa a gritar para os marinheiros soltarem ele, né, do mastro, para ele ver aquele som, para ele, né, ir atrás daquele barulho. E por sorte dele, né, os marujos estavam todos protegidos ali contra o canto das sereias, e ele não foi solto, né, ele consegue passar tranquilamente pelaquela região. Então o que a gente pode aprender com essa história, né? Talvez o questionamento, talvez que a gente poderia tirar dela é quais são as cordas que nos prendem, que fazem com que a gente não ceda às tentações, que a gente busque alimentar o desejo da nossa carne ou viver da maneira que a gente quer. São as cordas da lei ou são as cordas da graça? Que a gente possa refletir sobre isso. Porque somente Jesus Cristo nos amarra a Deus, Ele nos reconcilia e acaba com o isolamento total que tínhamos antes, com aquele afastamento da presença de Deus. Cristo, Ele nos une pela sua graça, pelo amor de Deus, Ele nos traz de volta a Deus. Que a gente possa, meus irmãos, entender isso, que a gente possa buscar conhecer cada vez mais a Deus. Hoje nós somos libertos do poder do pecado, nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor. Se você ainda não fez isso, meu irmão, não perca tempo. Se você entendeu que é pecador, se você entendeu que carece da graça de Deus, confesse como Senhor e Salvador. Que nós possamos entender essa graça e esse tamanho amor, olhando para nós como pecadores, mas olhando para Deus com tamanha misericórdia, com tamanha graça, com tamanho amor, enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Que Deus abençoe e até a próxima. Que Deus abençoe a vida do Tiago e que o Senhor possa ter utilizado ele, assim como eu acredito que tem utilizado, para tocar e para compartilhar a mensagem de Deus aos vossos corações. Esse foi mais um culto online. A gente está orando para que logo possamos estar juntos novamente para podermos cultuar ao Senhor em comunidade. Muito obrigado, você que ficou até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo, não se esqueça de clicar em gostei e que Deus abençoe vocês. Nossos cultos semanais, todo domingo às 6 horas da tarde. E é isso. Vou estar orando e encerrando esse momento. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, mesmo cada um em sua casa, mas com o mesmo propósito de te glorificar, de te exaltar. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Deus. Muito obrigado pela palavra que foi ministrada em nossos corações através do teu servo e que teu Espírito Santo pôde abrir nosso entendimento para entendermos, Pai, a tua mensagem. Muito obrigado. Nos dê uma semana de paz, Deus, para que nós possamos viver o teu reino inteiramente e viver cada dia mais para te servir. Toca no coração daqueles que ainda não te servem e guarda-os, Pai, para que eles possam ter um encontro contigo. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor nos dê
sabedoria para tomarmos decisões importantes e que tudo, Deus, seja para a tua honra e para a tua glória. Essa oração que te fazemos, crendo que se for a tua vontade, o Senhor irá nos atender. Em nome do teu filho amado Jesus, a quem oramos. Amém. Deus abençoe você e até o próximo culto.